Oi, povo de Deus, eu quero estudar com vocês o capítulo 5 do Apocalipse. Se você não assistiu o capítulo 4, para um pouquinho, vai lá assistir no nosso canal o capítulo 4, só depois você dá sequência, porque o capítulo 4 e o capítulo 5 estão interligados, é uma continuidade. Então, corre lá, assiste o 4 e depois vem se deliciar no capítulo 5 do Apocalipse. Para você que já assistiu o capítulo 4, está ansioso como eu pelo capítulo 5, vamos estudar. Os seres viventes estão adorando ao Pai diante do trono. Os 24 anciões, ao verem os 4 seres viventes adorando, se prostram, tiram as suas coroas e adoram ao Pai, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e a tua vontade, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Assim termina o capítulo 4 e inicia a linda visão do capítulo 5. O livro e o cordeiro. Até agora foi mostrado o Pai. E agora vai ser revelado o Filho, dizendo: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Pai, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Aqui João sentiu no seu espírito que se esse livro não fosse aberto, o destino da humanidade seria muito triste. As pessoas se perderiam. Deus seria esquecido pela humanidade, porque essa é a tendência do homem: se afastar de Deus e se aproximar de tudo aquilo que satisfaz o homem na sua carne. Sabe quando você tem aquele pesadelo e o sentimento toma conta de você diante daquele pesadelo, ou medo, ou dor? João está com esse sentimento de alguma coisa, que alguma coisa ia ser terrível, iria acontecer alguma coisa muito terrível com a humanidade se aquele livro não fosse aberto, se aquele rolo não fosse aberto, se não fosse desatado o selo daquele livro. Na época em que foi escrito o Apocalipse, os testamentos eram escritos exatamente em rolos. Este rolo do Apocalipse tinha escritos por dentro, todo enrolado, escrito também por fora. Era assim a característica. Era escrito um documento por dentro e por fora era um resumo do documento. E esse testamento só podia ser aberto pelo herdeiro. Era o testamento que somente na presença do herdeiro, somente o herdeiro podia romper o selo. E quem então poderia ter pago o preço para se tornar herdeiro de tudo que Deus tinha para a humanidade? A Bíblia nos revela que
o Senhor pagaria o preço. E Ele nos tornaria cordeiro com Ele. A igreja seria a testemunha que deveria estar presente no momento da abertura dos selos, da abertura do testamento. E o que João está vendo aqui é que ninguém era digno e ninguém se atrevia a pegar da mão do que estava sentado no trono esse testamento. Ninguém era digno nem de olhar para o testamento. E João entende ali que a humanidade está encrencada. E João começa a chorar desesperado. E aí, João diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a promessa que Deus tinha feito a Davi, que da sua descendência viria a redenção, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, em pé, um cordeiro. Não foi assim que Jesus veio? Como um cordeiro? Como um cordeiro mudo, ele foi levado a um matadouro, que parecia que tinha sido morto na visão, ele disse. Entre os anciãos, eu vi em pé um cordeiro que parecia ter sido morto. Parecia que o cordeiro foi morto. Ali na crucificação de Jesus, era Jesus se entregando. Ele não foi morto, ele se entregou para a morte. Parecia que ele morreu, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Então, João diz: o cordeiro que eu vi parecia ter sido morto, devia ter algum sinal de que ele tinha sido morto, um sangue, alguma coisa. Parecia que ele estava morto, que ele tinha sido morto, mas ele estava lá vivo. E tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Chifre naquela época era sinal de força. Então toda a força e olhos, símbolo do Espírito Santo, 7 olhos, a perfeição. Ele vê todas as coisas, sabedoria, perfeição e visão de todas as coisas, está em todos os lugares, como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. O Cordeiro foi até o trono, o Pai, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do trono, tendo cada um deles uma harpa e uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Aleluia! Que cena! O Cordeiro, porque ganhou direito com a sua morte de resgatar a humanidade. O Senhor deu, o Pai deu ao Filho, nos deu ao Filho como herança ao Cordeiro. Então, quando ele se entregou e venceu a morte, ele vai aos céus e pega do Pai esse testamento que garante à humanidade a salvação, o direito
de saber da nossa história, da história da redenção. É isso que nós vamos ver a partir de agora na abertura desses selos, no capítulo 6, a história da humanidade totalmente nas mãos e no domínio do nosso Deus. O Senhor vem com juízo, o Senhor vem com salvação, o Senhor vem revelar ao homem, aquele que se entrega ao Senhor, que aceita a salvação do Cordeiro que foi morto, esse ganha do Senhor a ciência da história sobre o poder e o governo do Pai. Eu sei do final da história porque o Cordeiro morreu e revelou por sua morte, comprando a minha salvação e o direito de me fazer coerdeiro com Ele, com Cristo, a história da humanidade. Por isso que ou o cristão não sabe o que aguarda, de quem ele é em Cristo Jesus, de quem é o Pai, ou eu não sei o que acontece com aqueles que largam a fé. Por isso que lá aos Hebreus é trabalhado aquele texto que diz que uma vez que a pessoa provou dos manjares de Deus, de uma vida com Jesus, a ciência do Cordeiro que purifica todo o pecado, ele está escrevendo isso aos Hebreus. Ele sabe que Jesus foi o sacrifício perfeito de perdão dos pecados. Mesmo assim, ele olha para os rituais judaicos que matava cordeiro para perdoar pecados. E ele volta de novo a praticar isso. Pegar um animal para sacrificar para perdão dos pecados no lugar de crer que Jesus purificou de todos os pecados. Não resta mais sacrifício. Não tem mais o que fazer com um ser humano desse que rejeita a obra do Cordeiro, que prefere as delícias do pecado deste mundo passageiro do que isso, do que essa revelação da consciência de saber o que nos aguarda e o que aconteceu no mundo espiritual com respeito ao nosso resgate. Se afasta de Deus, blasfema de Deus, ou que nas suas orações é malcriado com Deus, colocando Deus contra a parede por causa de uma situação, não entendeu nada. Não entendeu nada. Quando o Cordeiro pega então esse testamento, seres viventes, o povo da antiga aliança que aguardou Jesus e a igreja, todos se prostram diante do Cordeiro e cantam esse hino, que quem é músico, quem tem um dom, coloca uma música nesse hino, que está escrito aqui, do jeitinho que está, para virar um coral dentro da igreja, como acontece a adoração no céu, vamos adorar aqui também. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que há neles há, e estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Uau, que capítulo é esse, Jesus amado? Ele ganhou o direito de abrir os 7 selos. O que tem neste rolo que Jesus pagou um preço tão alto? Tem a revelação para a igreja da história da humanidade, para onde está caminhando a humanidade. E diante dessa revelação, você precisa se posicionar como cristão. De que lado você está? Você se posicionar. Jesus pagou um preço muito alto para o Apocalipse estar aqui. Não despreze esse livro. Dê continuidade a esse estudo até o final. Eu me preparei emocionalmente para gravar esse estudo. Foi uma semana de choro, de rendição, eu não sei se eu consegui expressar do jeito que eu gostaria, que estava no meu coração, mas eu espero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, faça ecoar no seu coração as palavras dele, a revelação dele, para que caia a ficha e os cristãos se posicionem. Muita gente bebendo da água desse mundo, embriagado pelo pecado, frequentando as igrejas, mas embriagado pelo pecado, sem entender nada. Nós vamos ver lá na frente que a igreja dos últimos dias se embriaga pelo pecado, apostasia. Oh Deus, tenha misericórdia da sua igreja. Deus abençoe. Quer um conselho? Vai orar. Vai orar. Vai adorar o Cordeiro. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, dá um joinha. Se abençoa a sua vida, que abençoe a vida de outros também. Em nome de Jesus. Amém.